Será que o Poco X8 Pro ficou para trás? Hoje eu trouxe o Realme P4 Power para comparar com ele. Esse cara traz uma bateria gigantesca que eu já vou mostrar para vocês e uma taxa de atualização absurda, mas será que é uma ameaça para o X8 Pro? É isso que você vai descobrir hoje, vou mostrar tudo sobre os dois e você vai descobrir qual dos dois está valendo mais a pena. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começando pelo design, o Realme P4 Power traz uma traseira feito em plástico. Aqui ele tem duas câmeras na traseira, um sensor e o flash por aqui. Ele traz esse design que é mais futurista, né, como vocês podem ver. Olhando aqui para a lateral tem o botão Power e os botões de volume, e desse lado aqui ele não tem nada. Na parte de baixo ele vem com alto-falante estéreo, entrada tipo C e a caixinha do chip, e na parte de cima tem microfone, tem alto-falante também na parte de cima, porque ele sai áudio tanto embaixo quanto em cima, que é nessa parte aqui, tem uma frestinha, meio ruim de ver, mas é ali que fica. E ele é um celular sim, ele tem uma tela curva, é uma tela super bonita, a taxa de atualização dele é de 144 Hz. Então você não ouviu errado, não é 60, não é 120, é 144 Hz. Então uma tela muito fluida para quem não está acostumado, é outra parada. Quem nunca utilizou uma tela com mais de 60 Hz, quando vai para uma tela dessa, fica maluco, nunca mais quer voltar para outra. E ó, olha só que bonito que fica. Tela curva dá um design diferente pro celular, eu acho bem bonito. Comentem pra mim o que vocês acharam do design dele. Vindo agora pro Poco X8 Pro, a traseira dele já é completamente diferente. Aqui é uma traseira feita em vidro que traz um design mais premium. Como vocês podem ver, o design dele é diferente, né? Nessa parte aqui é como se fosse a bateria dele, enquanto aqui já é liso. Ele tem duas câmeras na traseira e o flash por aqui tem esse detalhe em dourado aqui na parte da câmera, que eu não sei se pega muito bem aí, mas tem também. Aqui na lateral tem o botão Power e os botões de volume, tem o detalhe em dourado também na parte do botão. E as cores dele é bem parecida com aquela cor que a gente tinha no X7 Pro, né? Então aqui a gente já tem o sucessor dele com design que, na minha opinião, é bem mais bonito. Desse lado aqui ele não tem nada. Na parte de baixo vem com alto-falante estéreo, entrada tipo C e caixinha do chip. Na parte de cima tem sensor infravermelho, microfone e também tem a outra saída de áudio, porque o som dele também é estéreo. Aqui ele vem com uma tela plana, então é diferente da tela curva do Realme. E assim, é um celular confortável de segurar na mão. Na parte de design, pelo menos na minha opinião, ele se destaca mais do que o Realme, mas comenta aí pra mim a opinião de vocês, qual dos dois você acha mais bonito. Voltando aqui para quem tá curioso sobre o peso deles, porque às vezes vê um celular com uma bateria muito grande, acha que é muito pesado e tal, vou falar pra vocês qual que é a diferença. O X8 Pro vem pesando 204 gramas, enquanto o Realme pesa 219 gramas, então tem sim uma diferença até que considerável, mas não chega, na minha opinião, a ser um celular que incomoda de tão pesado assim, levando em consideração o tamanho da bateria, que eu já vou falar pra vocês. Ainda assim conseguiram trazer um peso bom pra ele. Falando de resistência, o Realme fica na frente, por quê? O Poco X8 Pro ele traz sim o IP68, que é aquela resistência contra água e poeira, que vai te ajudar contra respingos d'água. Se você tomar alguma chuva ou coisa do tipo, vai te ajudar. Porém, o Realme traz certificação IP68, IP69 e resistência militar. Então esse cara aqui é muito forte, vai ter uma resistência muito maior contra quedas, contra altas temperaturas, jatos de alta pressão. Então assim, é um celular que é realmente referência quando a gente está falando de resistência. Vindo para a tela, o Poco X8 Pro traz uma tela AMOLED de 6.59 polegadas com resolução Quad HD e uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho que chega num pico de 3.500 nits. Já o Realme P4 Power traz uma tela maior de 6.77 polegadas, também AMOLED, resolução Full HD Plus e uma taxa de atualização superior de 144 Hz. Não é em todos os casos que ela vai ter essa taxa de atualização maior, vai depender do aplicativo suportar ou não, mas no que for compatível, ele vai ter sim uma taxa de atualização superior, além de que o brilho dele é muito mais alto, chega num pico de 3.500 nits, então se você tiver no sol com essas duas telas, a do Realme é mais fácil de enxergar por causa que o brilho dele é mais forte. Falando de resistência de tela, os dois são iguais, traz o Corning Gorilla Glass 7i tanto no Realme quanto no Poco, para caso você acabe riscando seu celular, derrubando no chão. Nessa parte eles trazem a mesma proteção. E ó, se você quiser comprar qualquer um deles, tem o link aqui na descrição. O Poco X8 Pro, ele varia um pouco de preço, né? Fica entre 2.100, 2.300, vai depender da versão que você escolher e do tempo que você está assistindo esse vídeo, né? Quando você está assistindo. Se você quiser conferir quanto que tá hoje, só clicar aí na descrição que tem o link. Já o Realme P4 Power tá custando numa média de 2.400, mais ou menos nessa faixa que fica. E ó, se você quiser pagar muito mais barato, só entrar no nosso grupo de ofertas, que é o primeiro link da descrição. Toda hora tem oferta boa por lá e você consegue levar o mesmo celular, só que pagando menos. Tem oferta muito boa, o celular sai bem mais barato.
então dá uma olhada por lá. Agora vamos falar de desempenho, e é aqui que o Poco X8 Pro começa a bater no Realme, tá? Ele traz um processador absurdo que é o Dimensity 8500 Ultra, que faz cerca de 2.200.000 pontos no AnTuTu V11. É um processador muito acima da média, levando em consideração o preço que esse cara custa, é muito difícil achar outro celular que bata ele nesse preço. Ele tem versões de 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 GB de armazenamento, tudo no padrão UFS 4.1, que é super rápido para abrir aplicativos, por exemplo, e também consegue deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. É um celular que já vai rodar jogos mais pesados, uma qualidade muito boa com tranquilidade para quem quer um celular com custo-benefício para jogar, é uma das melhores opções que a gente tem hoje no mercado. E o Realme P4 Power traz o Dimensity 7400 Ultra, que faz cerca de 1 milhão de pontos no AnTuTu. Ele tem o armazenamento no padrão UFS 3.1, versões de 8 ou 12 GB de RAM, LPDDR4X e 256 ou 512 GB de armazenamento. Ah, João, o que dá para rodar nesse celular? Esse celular vai sim rodar a maioria dos jogos numa qualidade boa, mas não tem o que fazer o Poco X8 Pro colocado do lado do Realme, ele se sai muito melhor, porque ele tem basicamente o dobro de desempenho do Realme, então é claro que vai ter uma diferença muito gritante, mas você pode ficar tranquilo que ele vai sim rodar a maioria dos jogos numa qualidade legal. E ó, um detalhe importante é que nenhum dos dois aceita cartão de memória, então quando você for escolher qual comprar, preste atenção no armazenamento, porque nenhum dos dois consegue expandir depois. Mas agora vamos falar de um ponto que é muito importante, que são as câmeras. Dá uma olhada nas fotos que eu tirei. O Poco X8 Pro traz uma câmera principal de 50 megapixels, ultra wide de 8 megapixels, que é para tirar foto pegando um ângulo maior, e uma frontal de 20 megapixels. Na parte de gravação de vídeo ele consegue fazer 4K a 60 fps na traseira e 1080p a 60 fps na frontal. Vindo para o Realme P4 Power, aqui é a parte que, na minha opinião, é o ponto mais fraco dele. Ele traz uma principal de 50 megapixels, ultra wide de 8 e frontal de 16 megapixels. Porém, na gravação de vídeo ele fica bem mais limitado do que o Xiaomi, porque ele até consegue gravar em 4K na traseira e 1080p na frontal, porém o problema é a fluidez dele, que é a metade do Poco X8 Pro. Enquanto o Poco faz 60 fps, ele faz 30 fps, na traseira 4K 30, na frontal 1080 30 também. Então aí a gente já vê uma diferença boa. Na minha opinião, o Poco X8 Pro consegue se sair melhor nas câmeras, mas comenta aí pra mim o que vocês acharam. Agora vamos falar de um ponto que normalmente é um dos pontos fortes do Poco X8 Pro, e assim, não deixa de ser um ponto forte dele. A bateria dele é muito boa, 6.500 mAh, é o suficiente para você passar o dia todo, até mais de um dia, dependendo do seu uso. Além de que o carregador dele é muito forte, são 100 watts, e a parte boa é que o carregador vem na caixa, então não tem que comprar nada à parte. Porém, a Realme veio e trouxe um diferencial nesse celular, que a bateria dele é de 10.001 mAh, então não tem muito como competir nessa parte. É uma bateria absurda, vai durar uns 2 dias pelo menos se você tiver um uso normal, e o carregador dele também é forte, são 80 watts. Então assim, o do Poco X8 Pro é mais potente sim, são 100 watts contra 80, mas ainda assim é uma velocidade muito boa, e também vem o carregador na caixa. Então assim, na parte de bateria não tem o que fazer, o Realme fica na frente. Nenhum dos dois tem carregamento por indução, mas tem carregamento reverso, e dos dois é de 27 watts. Lembrando que é no fio, tá? Mas a parte boa é que você pode usar o celular como se fosse um power bank, e os dois celulares têm bateria boa, então você pode carregar um fone de ouvido, caixinha de som, celular de outra pessoa. É uma função que faz uma boa diferença. Falando de conectividade, os dois têm 5G, NFC para pagamentos por aproximação. O Poco vem com Wi-Fi 6 e Bluetooth 6.0, enquanto o Realme traz Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. E um detalhe legal é que os dois celulares trazem infravermelho para poder controlar tanto TV quanto ar-condicionado, então nessa parte os dois saem muito bem. Falando sobre software, os dois já rodam Android 16, porém tem uma pequena diferença na parte de tempo de atualização, e aqui a Xiaomi ganha, porque o Poco X8 Pro consegue ser atualizado até Android 20, enquanto o Realme P4 Power vai ser atualizado até Android 19, então é um ano a mais de atualização por parte da Xiaomi, que faz uma certa diferença. Mas e aí, João, qual dos dois é o melhor para eu levar para casa? E ó, se você quer um desempenho maior nos jogos, maior quando eu falo é muito maior, é mais que o dobro. Câmeras que conseguem sim entregar um resultado superior, gravando com o dobro de fluidez tanto na traseira quanto na frontal, um carregamento mais rápido e um ano a mais de atualização, o Poco X8 Pro é com certeza a melhor opção para você. Agora, se você já tem um uso mais específico, precisa de uma bateria muito maior, que dure muito tempo longe da tomada, é uma pessoa que fica muito fora de casa, no trabalho, não tem muita opção de carregar o celular, quer um celular que fique longe da tomada, esqueça que tem que carregar, além de ter uma tela absurda, com uma fluidez superior, um brilho mais alto e uma resistência também mais forte, ou seja, esse celular aqui é um tanque de guerra, ele tem uma resistência muito maior caso você tome chuva, derrube o celular na água. Para quem faz entrega, faz Uber, esse tipo de coisa, vai muito bem. Mas e aí, qual dos dois você levaria para casa? Comenta aí que eu quero saber. Se curtiu esse vídeo, deixa o like.
like, se inscreve no canal pra não perder nada. E é isso, um abraço do João, até a próxima e valeu!